Bom, outro tema que a gente combinou de falar é o assassinato do Kennedy, né? Que sempre está sempre vindo polêmica, à tona. Agora né? estão pressionando o Trump, né? Para vai liberar, relevar. porque agora ele costurou também um acordo ali de apoio com o Robert Kennedy Jr., né? E é claro que o RFK Jr. tá insistindo para liberar esses documentos, mas uma informação nova que está circulando agora, nova para mim, pelo menos. Pode ser que alguns dos teus amigos falem, isso eu já sabia há muito tempo. Mas pelo menos eu tive contato com esse conteúdo recentemente. Surge uma ideia nova, para a gente não voltar nas... Acho que a gente até falou no outro programa, para não ficar muito repetitivo. Surgiram umas informações de que o Lee Harvey Oswald, obviamente ele era do exército, né, americano, e ele tinha um relacionamento amoroso com uma jovem cientista que pesquisava na área de oncologia, de câncer. E a pesquisa dela estava diretamente associada com a relação entre certos vírus e o desenvolvimento de tumores. E eles começaram em inglês eles falam weaponize, né? Que é instrumentalizar essa ideia como uma arma. E a ideia era desenvolver essa tecnologia viral que gera tumores contra o Fidel Castro, e contaminá-lo com isso, né? Só que, teoricamente, o Kennedy teria negado essa ideia. E aí foi mais um argumento de que o Kennedy é fraco, ele não está conseguindo conter o avanço da Revolução Cubana, né? A questão da Baía dos Porcos lá que já tinha dado errado, a crise dos mísseis. Falou, cara, esse cara é muito frouxo. A gente já arrumou 10 soluções para resolver, ele não quer resolver. Então, vamos eliminar esse cara. Seria uma das ideias, né? É mais uma história. E uma dessas mulheres que trabalhava nessa pesquisa, uma dessas não, essa ex-namorada do Lee Harvey Oswald, ela tá viva ainda, essa cientista. Sério? Tá viva? Tá viva. Se a gente pensa numa história, por exemplo, que é a história do Yasser Arafat, uma história muito interessante. Yasser Arafat, se eu não estou enganado, morreu... Foi uma morte meio mal explicada. Muito estranha a morte. Parece um AVC, alguma coisa assim. Mas algumas pesquisas deram conta que ele tinha câncer, AIDS, sífilis, tuberculose, coqueluche. Acho que ele tinha todas as doenças possíveis. Também tá estranho também. Exumaram lá o corpo. Parece que não acharam polônio na... Polônio acharam. Aí o promotor francês falou, não, era polônio natural, que tem na madeira mesmo. Não. Tá bom. Então, isso é curioso, né? Vírus que provocam câncer ou substâncias radioativas, né? Sendo usados como ferramentas para eliminar as pessoas. Aí a gente volta na Comissão Church, né? Anos 70, em que teve uma comissão parlamentar de inquérito no Senado e na Câmara também teve, mas a do Senado... Essa que investigou o MKUltra, né? Que chegou a... Eles encontraram o MKUltra, né? Porque a motivação era analisar as coisas ilegais que a CIA, o FBI e a NSA estavam fazendo, matando não só... que a CIA é inteligência estrangeira. Mas estavam matando cidadãos americanos no território americano. Então era para investigar isso. Aí eles esbarraram no MKUltra. Foi meio que, teoricamente, foi por acaso, né, que eles descobriram isso aí. E aí o MKUltra é que negócio de usar o Lucy in the Sky with Diamond, né? As letras, né? A LSD para controle mental, né? Controle comportamental, né? Adestramento. Envolver negócio com bicho também, com golfinho, treinar golfinho assassino. Uns delírios assim, né? Tinha o golfinho assassino. Teve o golfinho assassino de corações também, né? Não sei se você sabe disso. Aqui no Brasil tem a história do Boto, né? Que a menina engravida fala que foi o Boto, né? Boto, Mas teve uma dessas pesquisadoras que estava trabalhando com os golfinhos e ela ficou apaixonada pelo Boto e o Boto encaçapava ela mesmo. E aí ela tinha relação sexual com o Boto. E aí descobriram isso, separaram o Boto dela, o Boto se suicidou. A história é real. Ela escreveu um livro. É tipo assim, eu e o meu Boto. Não é brincadeira, não, é sério. E depois que eu li essa história e vi que realmente o Boto ele se interessa pelas mulheres, né?
E tem vídeos até de vídeo cacetada que a menina tá brincando com o Boto e ele começa a querer copular com a mulher. Né? E aí eu comecei a pensar, caramba, acho que essa história do Boto aí que tem no Brasil deve ter fundo de verdade, né? Acho que alguma menina foi nadar e o Boto... Opa, que gracinha. Então, assim, o mundo é muito mais estranho do que parece. Muito né? estranho. A história é real, é documentada, né? Não é delírio, não. Eu vi também da versão do Kennedy que poderia ter sido a máfia, pura e simplesmente. Sim, na verdade... Porque o pai do Kennedy tinha ligação com a máfia. Sim, né? É a máfia irlandesa, né? Você tem a máfia italiana, judaica, irlandesa e o afro-americano. Então, e o filho, dissolveu os acordos com a máfia falou assim, opa, vamos nos vingar, né? A própria... Ele começou a falar muito sobre a ideia de Deep State, né? Ele foi alguém que foi também falou da sociedade secreta, né? Então, assim, dizem, isso é lenda urbana americana, apesar de que tem prova testemunhal, mas eu não sei se é verdade. Tem gente que aceita prova testemunhal em juízo, mas quando convém, né? Tem um cara que dá um depoimento altamente prejudicial para ele, que expõe o cara a riscos, e a pessoa fala, não, isso aí é só gogó. Mas dentro do direito, a prova testemunhal é válida, né? É aceita pelo juízo. Então, assim, dizem que todo presidente americano que assume, um representante vai lá na Casa Branca, no Salão Oval, e fala para ele, ó, pra tua gestão é isso, isso, isso. Se não fizer, o Kennedy tá aí, tá? É meio assim. E dizem que quem fazia isso era o Henry Kissinger. Hoje eu não sei quem é. O Henry Kissinger foi uma das pessoas que mais teve poder nos Estados Unidos. Impressionante. Kissinger morreu, né? Esses caras... Morreu com 100 anos. Coisa ruim não morre fácil, né? Então... Mas eu não sei quem tá substituindo ele. Tá todo mundo me perguntando. Quem substituiu o Kissinger? Como o homem desconhecido, né? Como ele chama. Falei, não sei, meu irmão. Tô tentando entender ainda. No futuro a gente vai ficar sabendo. Você pode ver que sempre que um presidente assumiu, o Kissinger ia lá. O Kissinger foi lá na Trump Tower, depois foi na Salão Oval. Ele ia lá e falava, ó, é assim, isso. Beleza? Se não ele quiser... sempre trabalhou como consultor dos presidentes, né? Se não quiser, até um balaço na tua cabeça aí no meio da rua lá em Dallas, no Texas. Então, dizem que é assim, né? Eu não duvido, não. E eu acho que esse pessoal chegou pro Kennedy e falou, Kennedy, é o seguinte, você vai acabar com Cuba. Ele falou, não vou. Não vai, não vou. Aí ele falou, então tá bom. Então, mas o problema é que depois que o Kennedy morreu, não acabaram com Cuba. Né? Não acabaram. Não sei se mudou. E a CIA, obviamente, tinha meios para fazê-lo, né? Mas também o bicho-papão é sempre muito conveniente, né? Você precisa ter um inimigo para justificar orçamento, né? Ter esse fantasma, essa pulga atrás da orelha, né? No 1984, a ideia da guerra eterna, né? É uma guerra que não continua, ninguém sabe como começou. Guerra, né? E ninguém sabe exatamente quem é o inimigo, né? Às vezes o próprio governo Wing Sock jogava uma bomba neles mesmo, falava que era a Eurásia ou a Oceania, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.